Muito bem, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9. Você ligado aqui na Mais FM, também no fmmais.com.br. Nós estamos trazendo para você mais um programa Hora da Notícia. Hoje comigo, nosso convidado é o Dr. Vilmar Alves Martins. Nós vamos falar sobre as questões da Previdência, né? A reforma da Previdência. A gente vai debater aqui os pontos da reforma, os pontos mais importantes, e você conosco fica bem informado. É isso aí. Hoje nós não temos a presença da Kellen Cunha, né? Lamentavelmente a vozinha dela, a Dona Maria dos Anjos, né? Estava enferma, estava internada no Hospital Evangélico, infelizmente faleceu essa madrugada, né? Por isso a Kellen não está conosco. Então nossos sentimentos a toda a família Cunha, né? Pela perda da Dona Maria dos Anjos, ela que, né, a maluaste lá da família, né? A líder da família. Deus esteja confortando o coração de cada um. Muito bem, a gente começa o nosso programa. Comigo está o Dr. Vilmar Alves Martins. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Edmar. Bom dia. É um prazer, né? Aos nossos ouvintes da Rádio Mais FM. O prazer é grande estar aqui, principalmente por estar podendo falar de um tema tão importante aos ouvintes da Mais. Pois é, nós temos falado aqui já há vários programas sobre uma questão que afeta todos os brasileiros, né? Às vezes a pessoa pensa, não, isso não é comigo, né? Mas na verdade a reforma da Previdência que foi encaminhada pelo Jair Bolsonaro, nosso presidente, ao Congresso, ela mexe com a vida de todo mundo. Vamos começar por onde o senhor começaria, né? Tem tanto é um saco de maldade, tão grande que mas por onde começaria? Qual é vamos dizer assim, quais são os principais pontos que afetam o trabalhador, que afetam, né, o cidadão brasileiro? Pois é, acho que é importante, assim como uma pequena introdução, a gente desmistificar uma série de colocações que é feita de forma oficial pelo governo federal quanto à questão da reforma, né? Que eles não chamam de reforma, chamam de nova Previdência. Nova Previdência. Na verdade, é nova só no monte de maldades que está inserido na proposta. A proposta visa, segundo o governo, cortar privilégios, né? Fazer justiça, igualando direitos e cortando benefícios. O que a gente, basta dar uma olhada na proposta, a gente vê que isso não é verdade, né? Porque a proposta, Edmar, é de economizar em 10 anos, segundo o governo, 1,2 trilhão de reais. Agora, para um montante desse, falar em injustiça social, injustiça na questão de cortar privilégios e tirar de quem mais ganha, é uma balela, não é verdade, né? Porque você olha que a maioria dos atingidos serão os servidores do regime geral da Previdência Social. Esses servidores que representam 71 milhões de pessoas de benefícios, vão contribuir com essa reforma para essa economia um montante de 700 bilhões de reais, cerca de 700 bilhões de reais. Os servidores públicos do regime geral da Previdência entra com cerca de mais de 200 bilhões de reais nessa conta da economia pretendida pelo governo. E os militares, né? Os militares que a gente sabe que são privilegiados no regime atual, vai contribuir com apenas 10 bilhões de reais. Eu achei interessante que o governo encaminhou, por falar de militares, o governo encaminhou uma proposta de reforma também para os militares. Mas, diferente da outra proposta, na verdade é um plano de carreira, né? É a reestruturação da carreira dos militares. E veja bem, vai haver para os militares, né, nada contra os militares, tem as suas especificidades da sua carreira, que merecem ser valorizadas,
Mas falar que isso é cortar benefício, né, cortar benefício em salários, na carreira do militar, também é outra falácia do governo. Você vê que os oficiais podem, com essa proposta da reforma dos militares, que é específica, inclusive, veio depois da proposta apresentada para o trabalhador de forma geral, tem o salário do oficial militar pode chegar a mais de R$39 mil. Aonde que está o corte de privilégio nessa questão? Mas o que é mais importante na questão que atinge diretamente a população, principalmente os mais pobres? Hoje nós temos na Previdência o trabalhador normal do regime geral da Previdência Social, ele pode se aposentar, na forma mais simplificada é a chamada regra do 86-96. O que é isso? É a soma da idade da pessoa com o tempo de contribuição. Juntando esses dois elementos, se dá 86 pontos, a mulher pode se aposentar de forma integral. O homem, 96 pontos, na mesma regra, 96 pontos, ele também se aposenta com o valor integral do salário de contribuição. A proposta, o governo cria uma idade mínima para a aposentadoria. Ao final do tempo de transição que vai haver... Esse tempo de transição seria para quê? Para aqueles que ainda não estão ativos não na Previdência, estão ainda, né, com os critérios todos adimplidos para ter aposentadoria, né? Ou seja, mesmo um trabalhador que já tem uma carreira, vamos dizer assim, ele tem já um bom tempo de contribuições, ele entra também nessa regra. Entra na regra. Ele não pode... Ele vai ter o seu direito adquirido até aquele ponto, né? Até o momento da promulgação da reforma, mas vai entrar numa regra de transição. Só que, acabada a regra de transição, acaba a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição, né? E hoje não havendo a idade mínima especificada, o trabalhador completou o requisito, deu essa contagem de pontos, ele tem direito à aposentadoria. Agora, com a reforma, não, né? Passa a mulher, isso, para mim, é um dos grandes problemas, a mulher é uma das mais prejudicadas, passa a ter um tempo mínimo de contribuição, uma idade mínima para a aposentadoria de 62 anos, e o homem de 65 anos. E o que é pior, né? Hoje qual que é essa... Não, hoje não tem idade mínima. Não tem idade. Porque aí junta a questão da idade com a contribuição, Com a contribuição. Se você contribuiu mais, a sua idade se a pessoa diminui. Começou a contribuir, vamos dizer assim, com a idade menor, ela vai ter uma vantagem nessa conta. Né? Nessa conta. Né? E o tempo de contribuição mínimo também será de 20 anos, coisa que não existia, né? A questão da regra de transição para o regime geral, né? O regime geral da Previdência, que é a maioria dos benefícios dos trabalhadores. Haverá 3 regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição desse setor, né? Que é o setor privado. O trabalhador poderá optar pela forma mais vantajosa que ele entender nessas 3 opções. Uma outra regra de transição será implementada para o regime próprio, para os servidores públicos que têm um regime separado. A primeira regra de transição considera o tempo de contribuição mais a idade do trabalhador. É uma regra semelhante à atual, né, da fórmula 86-96, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Hoje os homens, né, como nós já falamos, precisam de 96 pontos, com 35 anos de contribuição, e a mulher 86 pontos com um mínimo de tempo de contribuição de 30 anos. Nessa transição que vai ser instituída pela reforma, haverá um aumento de 1 ponto para cada ano. Hoje, aumenta-se 1 ponto a cada 2 anos. Quer dizer, o governo também aqui está levando vantagem em desfavor do trabalhador. A segunda regra de transição
o tempo de contribuição mais a idade mínima, que parece que é igual, mas tem diferença, né? O homem passa a ser com 65 anos, já era, na verdade, e a mulher aumenta 2 anos nessa conta, são 62 anos para mulheres. Essa transição vai durar para os homens 8 anos e para as mulheres 12 anos. Ao final disso, acaba a regra de transição e a aposentadoria por tempo de contribuição, do jeito que é atualmente. A regra 3, a terceira regra, que é o tempo de contribuição, será a aposentadoria para quem estiver há 2 anos para completar o tempo mínimo de contribuição. Aqui vai incidir o fator previdenciário, que é baseado na expectativa de vida, que é medida pelo IBGE, e vai ocorrer com isso a redução do benefício. Para a regra de transição como um todo, haverá o pedágio de 50%. 50% para o tempo que faltar. Ou seja, o cara está pensando que ele vai se aposentar daqui a 3 anos. Então ele teria mais 1 ano e meio. Exatamente. Passaria para 4,5. 2 anos, eu vou aposentar daqui a 10 anos. Então passaria para 12,5. Isso. Aí, aqui mais uma questão dos privilégios que o governo faz questão de dizer que está cortando privilégio, né? Enquanto para os trabalhadores, de uma forma geral, é 50% a mais na transição, para as Forças Armadas, para os militares, de forma geral, só 30%, né? Um questionamento, uma coisa que se fala muito é nos privilégios dos políticos, né? A gente vê na mídia o seguinte: olha, tem que tirar os privilégios. Aí quando fala de privilégio, fala dos políticos, fala dos juízes, fala dos próprios militares. Essa proposta de emenda levada à Câmara, né, ao Congresso, ela Mexe nesses privilégios? Ela mexe na forma, mas na verdade no conteúdo os privilégios não acabam. Não acaba. Para os políticos tem um ponto específico que nós vamos tratar aqui daqui a pouco, certo, um pouco mais adiante, para ver que mexe um pouco, mas na verdade o grosso da coisa é para aquela parcela da população que tem aposentadoria média, que tem aposentadoria entre até 2 salários mínimos. Na verdade, hoje, 74% dos benefícios da Previdência Social, a renda média é de R$ 2.170, mais ou menos. 74%. Aqui também uma conta interessante, né? Quando fala de privilégios. Os benefícios, de um modo geral, 92% desses benefícios fica numa faixa entre esse valor que eu falei e o teto da Previdência, que hoje é de R$ 5.839,45. Né? 8% dos benefícios que estão com valores acima desse teto da Previdência. Quer dizer, aonde que está cortando privilégio, né? Você pega a maior fatia da economia que o governo quer fazer, corresponde aos benefícios menores, ou seja, ao benefício do mais pobre. Do trabalhador comum. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar conversando com o Dr. Vilmar Alves Martins, ele que é advogado, né, e nós estamos discutindo com ele a proposta de reforma da Previdência que está na Câmara dos Deputados. A gente volta daqui a pouquinho. Por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM.
A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Para você que procura o melhor serviço para seu carro, Renato Pneus é o lugar certo. Contamos com serviços de alinhamento e balanceamento, suspensão, higienização de ar-condicionado, freio, escapamento e troca de óleo. Fones 3314-2239 e 99131-2395. Avenida Contorno, número 1000, Jardim Arco Verde, Anápolis. Renato Pneus, Centro Automotivo. Buscamos e levamos o seu carro. Ligue a gente. Fique ligado. Porque daqui a pouco tem mais música. Rádio Mais FM. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, desta manhã de sexta-feira, hoje dia 3/5/2019, hoje fazendo um programa um pouquinho diferente, né? A gente falando sobre Previdência Social com o Dr. Vilmar Alves Martins. Mas antes da gente voltar aqui à nossa conversa, eu quero lembrar para você que a Mais FM está fazendo uma grande promoção neste momento, né? Neste período. Nós temos no próximo dia 12 o Dia das Mães e a Mais FM, em parceria com várias empresas, com vários parceiros, tem para você muitos brindes, muitos prêmios, né? E como é que você participa? Você participa curtindo a página da Mais FM no Facebook, né? Você vai encontrar lá no Facebook Rádio Mais FM Anápolis, né? E você vai curtir a nossa página, se você ainda não curtiu, é claro, e compartilhar a página para os seus amigos, tá bom? E a segunda etapa é você mandar no WhatsApp da Mais FM, né, no 99529-4013, você vai mandar para a gente a resposta à seguinte pergunta: qual é o mais novo site de notícias da cidade? Qual é o novo site de notícias da cidade, né? Aí você respondendo essa pergunta, você concorre ao prêmio. O sorteio será no dia 10
dia 10, sexta-feira, a gente vai fazer o sorteio de manhã aqui no programa Hora da Notícia e à tarde no programa Tarde Comunitária com o Marivaldo Santos, tá bom? Então você pode participar participar dessa seguinte maneira, né? Curte a página no Facebook, se você não curtiu ainda, compartilha e manda no WhatsApp 995294013 a resposta. Qual é o mais novo site de notícias da cidade? Eu não vou dizer para ninguém não, mas é o www.fmmais.com.br. É só assim uma canja, né? Para quem quer participar, tá bom? Até agora eu contei 23 prêmios, né? Aqui do meu lado aqui tem um kit da Natura, né? Tem um liquidificador, tem uma vasilha Tupperware enorme, né? Cabe tudo, sei lá, eu não sei o nome, alguma coisa assim, da Lucimar, a Lucimar que está oferecendo, ela que trabalha com Tupperware, né? Nós temos um kit de ferramentas de utensílios do lar da ferragista da Império Ferragens, né? Nós temos polimento, lavagem para o carro, tem 2 cestas básicas, tem carne para o churrasco, né? Tem costela para você fazer costelada, tem fardo de refrigerante, ou seja, você vai fazer a festa da mamãe, vai dar presente para ela sem gastar nada, tá bom? 95294013 é o WhatsApp para você mandar a mensagem. Manda aí de qualquer maneira, áudio, vídeo, né? Do jeito que você quiser e você vai entrar na lista aqui para o sorteio, tá bom? Muito bem, nós estamos recebendo o Dr. Vilmar Alves Martins aqui no nosso programa, ele que é advogado especialista na área de direito previdenciário, né? Nós temos falado aqui todos os dias, na minha opinião, esse é o principal assunto que deve preocupar o trabalhador, né, o cidadão brasileiro nesse momento. Por quê? Porque o governo vende na mídia a ideia de que vai economizar, de que se não fizer essa reforma o Brasil está falido, né? E a gente sabe que, na verdade, a história é outra, né? E o Dr. Vilmar vem falar para a gente aqui do que realmente está sendo proposto, quais são as mudanças e quais são os prejuízos para o trabalhador. Outro ponto aí, outro destaque. Outro destaque importante, né, que afeta diretamente o trabalhador, principalmente, eu gosto sempre de frisar os mais pobres. Os mais pobres, né? Os mais pobres. É a questão da mudança no cálculo do benefício do regime geral, né, daquele trabalhador que aposenta pelo INSS. Hoje, como nós já falamos aqui, esse cálculo é feito considerando o tempo de contribuição e a idade da pessoa. Completado o requisito, o trabalhador aposenta integral, tá, com 100% da média dos seus salários de contribuição. A proposta do governo muda esse cálculo. O cálculo do benefício passa a levar em conta apenas o tempo de contribuição. Isso faz com que o trabalhador pensa, Edmar, ter uma ideia, o trabalhador só poderá ter direito a 100% do benefício com 40 anos de contribuição. Quer dizer, vai ter uma idade mínima, que vai ser elevada principalmente para as mulheres, e para ele atingir a integralidade do seu benefício, da sua renda mensal com o seu benefício, terá que contribuir por 40 anos. E 40 anos seguidos. Ininterruptos, né? Na prática, isso é praticamente isso é impossível, né? Porque extinção Porque todo trabalhador, com exceção de quem às vezes está no serviço público e aí tem a estabilidade, né? Mas um trabalhador, por exemplo, que ele sai do emprego, ele fica 3 meses sem trabalhar, às vezes 1 ano, né? Às vezes vai para a informalidade. Né? Então, quer dizer, dificilmente ele vai completar esse tempo de contribuição. A proposta do governo, ela praticamente extingue com a aposentadoria na sua integralidade. Porque com 20 anos de contribuição, que é o mínimo exigido pela reforma, pela nova Previdência, né, para os trabalhadores privados do Sistema Geral da Previdência, o benefício será de apenas 60%. Aí ele terá que, para atingir os 100%, ele terá que contribuir subindo 2 pontos percentuais para cada ano a mais de contribuição. Ou seja, para chegar aos 100%, ele vai ter que contribuir mais 20 anos,
que dará 40 anos de contribuição no total. Quer dizer, isso é praticamente impossível para a grande maioria dos trabalhadores, principalmente aqueles mais pobres, os mais prejudicados, que são os trabalhadores rurais, que também é um dos principais, um dos principais setores a ser atingido pela reforma. Muito bem. Com relação ao trabalhador rural, o trabalhador rural é um caso específico, né? Porque hoje, por exemplo, a contribuição do trabalhador rural é diferenciada, né? Ela não é mensal, direta. Ela não é direta, né? Não é igual ao trabalhador urbano que sai do salário dele, né? E a proposta do governo coloca essa contribuição direta para o trabalhador rural, né? Exato. Olha, aqui mais uma vez na questão dos trabalhadores rurais, a aposentadoria rural, como é que é hoje o trabalhador rural? Ele se aposenta, o homem com 60 anos de idade, a mulher com 55 anos de idade. Ambos precisam comprovar a sua atividade rural por 15 anos imediatamente anteriores ao requerimento do seu benefício, né? Então, ele comprovando a sua atividade, e aí tem vários meios dele comprovar, aposenta com um salário mínimo. O que o governo está propondo, né? Primeiro, aumenta a idade da mulher. Podia ser diferente, né? Assim, parece que a mulher foi eleita a vilã da história. Passa para 60 anos, aumenta 5 anos. Agora, pensa uma mulher trabalhadora rural, né, sofrida como principalmente dos setores mais distantes, onde a vida é mais difícil, o Nordeste brasileiro, quer dizer, em todas as regiões do Brasil, né? Mas mesmo na nossa região aqui no Centro-Oeste, né? Quer dizer, o trabalhador lá no campo, a vida dele é muito mais difícil do que o trabalhador urbano, né? A lida a lida diária, né? A pessoa acorda lá de madrugada, tem trabalho o dia inteiro, né? No sol, na chuva. Né? Exatamente. Dizer, basta olhar para quem trabalha na roça, para quem trabalha nesse setor, para ver o sacrifício que é. Né? Agora pensa isso para a mulher, né? Uhum. Então, aumenta 5 anos para a mulher. Os homens, os dois continuarão com 60 anos. O tempo de contribuição será de 20 anos. 20 anos. Quer dizer, passa de 15 para 20 anos. E já está na letra da proposta. É tempo de contribuição. Hoje não existe a contribuição direta, até porque isso é impossível para o trabalhador rural, né? A gente que vive no meio, a gente sabe da dificuldade que tem. A chuva que não veio, a colheita que não foi boa, como que o trabalhador vai... E mesmo se tiver chuva, se tiver colheita direitinho, mas ele não tem recurso mensal, né? Mensal. Isso... por exemplo, às vezes passa 4, 5 meses sem ganhar nada, esperando uma colheita. Exatamente, né? Esperando a safra. E tem, a proposta institui a contribuição direta aí de pelo menos R$600 por ano por cada trabalhador. Isso aqui, Edmar, na visão do pessoal do meio, aí os próprios trabalhadores, seus representantes sindicais, eles são categóricos em afirmar que praticamente extingue a aposentadoria do trabalhador rural. Agora você pensa, o caos que isso vai causar no Brasil, porque cerca de 4 mil municípios brasileiros vivem em função da economia que é gerada, em grande maioria pelos recursos das aposentadorias, dos benefícios da Previdência, junto ao trabalhador rural. É claro, aqui entra outros benefícios também, mas principalmente... Essa semana até eu mencionei aqui, por exemplo, a questão do Bolsa Família, né? O Bolsa Família, exatamente, que é um recurso que faz com que as pequenas cidades elas possam gerir, negociar, ter dinheiro para circular, né? E foi até interessante porque eu não me lembrei do detalhe da aposentadoria dos trabalhadores rurais, né? Que também entra nesse, vamos dizer assim, né? Nesse sistema econômico aí para fazer a economia girar, né? Exatamente. Tem o que comprar no mercado, tem quem tem para vender, né? Exatamente. Vale também lembrar a questão dos professores, né? Uhum. Os professores que hoje se aposenta, uma parcela dos professores, é claro, se aposenta com aposentadoria especial aos 25 anos,
ela acaba, né? A partir. Então, hoje o professor com 25 anos de trabalho, né, de trabalho efetivo, ele se aposenta. É considerado um tempo especial, né? As aposentadorias especiais, elas acabam todas, né? Acabam todas. Por exemplo, do médico, daquele trabalhador que trabalha no local insalubre, perigoso. Lembrando que acaba o direito adquirido, segundo consta, está preservado, né? Então, essas profissões já regulamentadas, elas continuam. A mudança vale para os novos, né? Aí é a chamada transição, né? Para quem já está no mercado, continua. Exatamente. Então, e aí o que é criado para os professores? A aposentadoria a partir dos 60 anos de idade, com tempo de contribuição mínimo de 30 anos. Quer dizer... Ou seja, o trabalhador, ele aumenta 5 anos aí de trabalho e aumenta... E estabelece a idade mínima, né? Quer dizer, hoje um trabalhador, uma professora que começa a trabalhar com 20 anos, vamos dizer, né? Com 20 anos, com 45 ela já tem uns 25 anos, ela pode se aposentar. Pode se aposentar, agora vai ter que trabalhar mais 15 anos. Assim, para ficar bem didático, né? Professores servidores públicos, né? Precisam ainda ter 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Mais uma exigência para, na versão deles, facilitar, né? A nova Previdência. Na versão deles é o seguinte, porque hoje a questão assim, o cidadão passou num concurso público para um cargo importante. Vamos pegar um juiz, né? Aí depois de quanto tempo? 5 anos? Depois de 5 anos, né? Exato. Ele, com 5 anos ali no novo cargo, ele pode se aposentar vamos dizer, levando em conta o cargo novo. Na verdade, só que qualquer aposentadoria leva em conta a média salarial, não é? Exatamente. Mesmo quem assume um cargo mais importante, na média ele vai pegar os anteriores. Exato. Essa questão da média é interessante. Também mais um artifício para poder reduzir o valor das aposentadorias, né? Como que é hoje? Hoje, o trabalhador do regime geral, ele se aposenta com a média salarial de 80% do período de contribuição. O que acontece? Pega-se 20% dos menores salários e despreza, e faz a média em cima de 80% dos maiores salários. Isso, com a proposta, acaba, né? Passa a ser 100% de todo o período, ou seja, os menores salários entram na média, reduz o valor do benefício. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no início eu tinha, né, era menor, né? Eu me lembro que o salário do menor era 50% do salário mínimo, né? Ou seja, era metade do salário mínimo. Vamos dizer que se essa regra estivesse valendo hoje, essa metade do salário mínimo entraria no cálculo. Entraria, né? E você estaria ganhando menos. Estaria ganhando menos. Muito bem. Bom, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Nosso tempo aqui hoje o tempo está curto, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar conversando com o nosso convidado, o Dr. Vilmar Alves Martins, ele que é advogado, especialista em direito previdenciário, né? Tem uma carreira longa nessa área, falando sobre a reforma da Previdência, o que é verdade, o que é falso na proposta do governo e onde que o trabalhador, né, especialmente o trabalhador de menor renda, ele vai ser mais prejudicado, né? Então nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco para continuar essa conversa. Se você tem alguma pergunta, algum questionamento, pode, né? Você que está conosco no Facebook, pode falar conosco no Facebook. Você que quiser também pode mandar a mensagem pelo WhatsApp, está aqui na mão nosso WhatsApp para você participar, tá bom? Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br.
Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney, água, gás, carvão e uma completa mercearia. Bom preço e um excelente atendimento. Venha fazer uma visita e confira. Disque Gás Sidney, Rua Luiz Muniz Moreira Lins, quadra 34, lote 8, Jardim Arco Verde. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. Mega promoção do Dia das Mães na Mais FM. Você não pode ficar de fora. Presenteie a sua mãe sem gastar dinheiro. São mais de 20 prêmios. Para concorrer, basta curtir e compartilhar a página da Mais FM no Facebook e responder. Qual o mais novo site de notícia da cidade? Mande a sua resposta para o WhatsApp 99529-4013 e participe. O sorteio acontece no dia 10 no programa Hora da Notícia e no sábado, dia 11 no programa Tarde Comunitária. Apoio Cultural www.fmmais.com.br. Coqueiros Bar e Restaurante, um almoço com acompanhante. Mega Eletrônica, uma caixinha de som Bluetooth. Farmácia Arco Verde, um kit maquiagem. Espaço de Beleza Maria Cristina, uma selagem. Dinaldo Centro Car Automotivo, um fardo de suquita. Mega promoção Dia das Mães na Mais FM. Mais FM. Baixe o aplicativo da Rádio Mais no seu smartphone. Acesse sua loja de aplicativo, digite Rádio Mais FM Anápolis e ouça Rádio Mais em qualquer lugar. Simples Serigrafia, tudo em blocos, cartões, canetas, canecas, panfletos, adesivos, folhinhas, chaveiros, calendários, tudo em uniformes em geral para você. Visite agora mesmo a Simples Serigrafia, que está localizado Avenida Contorno, quadra 11, lote 8, bairro Residencial Bela Vista, Anápolis, Goiás. Telefone 3313-3343 ou WhatsApp 9392-4891. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Tudo que você precisa em uniformes em geral, você encontra na Simples Serigrafia. Agende uma visita. Simples Serigrafia, simples no jeito e moderna na qualidade. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você acompanhando em 87.9, você acompanha também no fmmais.com.br, você acompanha nos nossos aplicativos para o seu smartphone em qualquer lugar do mundo. Para provar para você que em qualquer lugar do mundo você pode ouvir a Mais FM, quem está com a gente é a Silvânia Caldas. A Silvânia Caldas está desejando para nós. Ela sempre diz boa tarde, porque para ela lá é tarde, né?
Boa tarde, ela diz boa tarde a todos de Paris, né? Ela está lá em Paris, na França, acompanhando o programa, ela sempre curte o programa, sempre compartilha. Obrigado, Silvânia Caldas. Quem está com a gente também, deixa eu ver aqui, a Daniela Cunha, né? A Kellen Cunha também nos acompanhando, né? Por falar na Kellen, eu quero dizer para os nossos ouvintes, a Kellen hoje não está conosco, né? Inclusive, a avó dela, né, a Dona Maria dos Anjos, que estava internada no Hospital Evangélico já há vários dias, ela faleceu nessa madrugada. Portanto, a família, né, está toda acompanhando o velório que acontece lá no Primavera, acho que é Pax Primavera, né, em frente ao São Miguel, ao cemitério São Miguel. E então o velório está acontecendo lá neste momento, então toda a família consternada acompanhando. Nós da Mais FM, né, lamentamos também e desejamos que Deus conforte o coração de cada familiar, de cada amigo da família. Bom, quem está com a gente ainda é a Maria Santos, todo dia, né, tem a figurinha carimbada aqui na Mais FM, todo dia conectada. Obrigado, Maria. A Lucimar Batista Mendes também participando com a gente, inclusive da promoção do Dia das Mães, né? Obrigado, Lucimar, pelo carinho da sua audiência. O Erivaldo Santos, desejando um bom dia. Obrigado, Erivaldo. A Adriana Pereira também nos acompanha, desejando um bom dia para a doutora Edmar, doutor Vilmar, para a Quelinha. E uma ótima sexta-feira para todos nós, né? Então, obrigado aí a esses ouvintes que nos acompanham. O José Justino sempre está acompanhando também pelo aplicativo. O meu amigo Alfredo Landim também no aplicativo da Mais FM, sempre ligado. Obrigado ao Landim, ao Justino. Obrigado a todos que nos acompanham, né, durante toda a semana. Hoje a gente fazendo o programa um pouquinho diferente, né, dos outros dias, e hoje a gente fala sobre a Previdência. A gente tem falado aqui praticamente todos os dias, o destaque, né, se a gente abrir os principais jornais do país, a Previdência é o destaque de todos eles. Por quê? Porque o governo atual, né, o governo Jair Bolsonaro, insiste de que para salvar o Brasil precisa fazer essa mudança na reforma. Para salvar o Brasil, ele manda para o Congresso o que eles estão chamando de nova reforma, né? E nós estamos aqui com o Dr. Vilmar Martins, ele que é advogado, especialista nesse tema, e ele falando para a gente tecnicamente quais são as modificações, quem realmente vai ser... será que alguém vai ser beneficiado, né? E quem vai ser prejudicado e onde? Doutor Vilmar, quais o próximo destaque aí? Nós temos, na verdade, a gente comentava aqui no intervalo, nós vamos precisar de pelo menos uns 4 programas para falar de tudo, né? De todos os temas, além dos nossos ouvintes que também trazem as suas preocupações. Mas o que você anotou aí para a gente destacar nesse terceiro bloco? Pois é, falando rapidamente aqui da questão dos políticos, né? Os políticos... o político sempre tem, assim, quem é a favor da reforma, né? O trabalhador, às vezes a gente encontra pessoas simples, né? Trabalhadores que ganham pouco, e eles falam assim, não, tem que fazer a reforma mesmo, porque esses políticos, esses bandidos, ladrão, né? E cai nesse discurso. Os políticos, de fato, eles vão perder alguma coisa? Ou é só é só conversa? Não, eles entram na reforma, né? A reforma prevê mudança na aposentadoria dos políticos. Na proposta, né? A gente não sabe como é que vai funcionar lá, porque lá na prática, lá no andamento das propostas, é que vamos ver o que vai restar. Mas no que está colocado, para deputados e senadores, por exemplo, foi instituída a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulher. Ou seja, fica igual ao regime geral, né? O pedágio deles é menor do que o dos trabalhadores, né? O trabalhador comum vai ter 50% de pedágio a mais no tempo de contribuição, e o político vai ter somente 30% do tempo faltante. Os novos eleitos, a partir da reforma, na proposta entra no regime geral da Previdência. Isso é uma mudança significativa e importante, né? Porque o regime atual, pela proposta, seria extinto. Hoje, a idade mínima do deputado e do senador é de 60 anos para homens, e para mulheres
ambos com uma idade mínima de 60 anos e com 35 anos de contribuição. Essa, na proposta, são as principais mudanças. Agora eu queria falar de um ponto que é muito importante para os trabalhadores de uma forma geral, que é a questão da pensão por morte. Né? Os benefícios por incapacidade sofrem uma mudança radical importantíssima, porque além de todas as questões que já comentamos aqui, reduz drasticamente o valor do benefício, né? Por exemplo, a aposentadoria por invalidez hoje, ela tem 100% da média dos salários de contribuição. Então, você é caracterizada a invalidez permanente, você aposenta com a integralidade do seu salário. Com a reforma, isso cai para 60%. 60% e mais 2% por ano de contribuição que exceder a 20 anos, ou seja, entra naquela regra geral que nós falamos. Para se aposentar por invalidez, você vai ter que... Ele vai perder de cara 40%. 40% do que ele ganharia no sistema atual. Exatamente, ou então contribuir mais 20 anos para ter 100%. Pois é, agora uma pessoa que se aposenta por invalidez é justamente porque ela não tem mais como continuar trabalhando, né? Exatamente, e infere um princípio constitucional que é o apoio constitucional para aquele que está impedido de trabalhar, né? Porque a pessoa, ela não aposenta, por que ela aposenta? Porque está impedida de trabalhar. Não tem como, né? Então, a invalidez por acidente de trabalho, doenças profissionais ou do trabalho, o cálculo do benefício também não muda, será igual, né? Outra questão importante, a questão do auxílio doença, né? Que aumenta gradativamente os processos nessa área por conta do pavor das mudanças, né? Uma coisa razoável é que o valor dos benefícios do salário de contribuição para o auxílio-doença não muda, ele continua sendo 91% do salário da média do salário de contribuição. Agora, aumenta a questão da carência, a carência antes era de 6 meses, dobrou, passa a ser de 1 ano, e só haverá possibilidade, isso aqui é super importante, só haverá possibilidade de 3 pedidos de prorrogação do benefício. Ou seja, o trabalhador tem o seu auxílio-doença deferido, faz a perícia, está inapto para o trabalho. Ele poderia pedir essa prorrogação enquanto permanecesse inapto. Agora não, ele só poderá pedir a prorrogação por 3 vezes. Terminou o período das 3 prorrogações, o benefício dele é cessado, né? Pois pela regra atual, ele tem o auxílio-doença e ou ele volta ao trabalho ou ele é aposentado, né? Ele poderia permanecer por tempo indeterminado, às vezes 2 anos. 2 anos normalmente, quando chegava aos 2 anos, fazia-se a perícia. Nova perícia, né? E poderia prorrogar. Constatada a inaptidão dele para o trabalho, ele aposentava por invalidez. Agora acaba isso, né? E a outra coisa é que eles instituíram, na verdade já era mais ou menos utilizada, embora muito contestada, a chamada alta programada, ou seja, o trabalhador chega, faz a perícia, o perito já diz, ele vai ficar impossibilitado de trabalhar por 3 meses. Aí tem que voltar e fazer o pedido de prorrogação para fazer nova perícia, né? Agora ele só pode fazer isso por 3 vezes, depois o benefício será automaticamente suspenso. A questão dos beneficiários da pensão por morte, né? Acho que é a pensão por morte, porque a pensão por morte pega todas as viúvas, né? Viúvos, porque ela, né? Bem lembrado. Mas a pensão por morte é uma questão seguinte: quando falta aquele que, né? Vamos dizer assim, aquele que trabalha, que sustenta o lar. Hoje nós temos a pensão por morte que respalda, né? A viúva que fica às vezes com filhos, mas tem um sustento
garantido, né? Exato. E quais são as mudanças para a pensão? Exatamente, bem lembrado, né? Ela segue a mesma dinâmica aqui da aposentadoria por invalidez. O benefício também será reduzido. Será de apenas 60% do valor do salário de contribuição, mais 10% por dependente adicional. Ou seja, a família tem lá, o marido tem 4 filhos, né? Tem 2 filhos, vamos simplificar. Tem 2 filhos, mais fácil. Tem 2 filhos. Ela vai receber 60% dela, mais 10% por cada um dos filhos. Então, vai receber 80% do salário de benefício. Ao passo que ela poderia ter, na verdade, o 100% no regime atual, né? Então, isso por dependente adicional, mas até chegar a 100%. Ou seja, se tiver mais de 4 filhos, aí não vai dar 110%, já não faz jus aos 10%. Se tiver 6 filhos, vai receber só dos de 4. Só de 4. Porque aí atinge os 100%. Pois é. E hoje, né, lembrando, hoje a pensão é de 100% para todos, né? Todos os que fazem jus pelo sistema geral da Previdência, pelo INSS. Lembrando que isso tem um teto, né? O teto da Previdência Social, repetindo que hoje é de R$ 5.839,45. Lembrando que o senhor mesmo falou aí, a média de quem recebe os benefícios é na faixa de 2 salários, né? De 2 salários. O teto é 5.900, mas a média mais grande, 74% recebe menos do que 2 salários mínimos. Exato. Ou seja, né? Então, aí quando a gente faz essas contas, a gente vê o seguinte, que não, na verdade o problema aí não é privilégio, né? Porque a grande maioria dos trabalhadores percebe até 2 salários mínimos, né? Os beneficiários, aí entra os segurados especiais, entra, né, os pensionistas, as pensionistas, quer dizer, a grande maioria recebe até 2 salários mínimos. Exatamente. Né? Então, por que o governo quer tirar justamente desses? E é o setor que vai contribuir com o valor maior desse montante que ele quer economizar. Que ele quer economizar. Cerca de 700 bilhões, quer dizer, mais da metade do que ele pretende economizar, né? Uma notícia boa é que nessa área... Tem notícia boa nesse negócio? Mais ou menos, né? Ela não é boa, ela não muda nada, né? Só que quem já recebe... Eu acompanho muito, né, os principais sites de notícias, os principais TVs do país, e eu fico impressionado, por exemplo, a gente vê, por exemplo, a Globo News, a gente vê o SBT, a Record. Todo mundo está dizendo o seguinte, que a Previdência é fundamental para o país. Se não aprovar, é o caos. Se não aprovar, não tem jeito. Se não aprovar essa Previdência, o trabalhador vai se aposentar, mas não vai receber. Que a economia vai acabar de vez, a crise vai aumentar. Ou seja, mas não é por aí, né, Edmar? Não é por aí. O governo não fala na questão da dívida pública, o governo não fala em outros meios. Os grandes devedores da Previdência. As desonerações que existem, as isenções que existem, as sonegações que existem das grandes empresas, né? Quer dizer, tem muitos meios. O próprio governo, você vê o orçamento da Seguridade Social, que não é composto só das contribuições do INSS, que o governo coloca como sendo o déficit, né? É claro que se você pegar o orçamento só do INSS, a conta não fecha. Mas se você pegar o da Seguridade Social, que inclui a saúde e assistência social, mas também inclui as contribuições das empresas, os impostos que são cobrados das empresas, o COFINS, a contribuição sobre o lucro, a contribuição social sobre o lucro líquido, os impostos sobre importações de serviços, quer dizer, uma série de partes do orçamento que dependem do governo, que não entra na conta que eles fazem para mostrar o falso déficit da Previdência. E tem uma questão importante, né? Desse montante total do orçamento da Seguridade Social, tem a malfadada, né? A chamada desvinculação da Receita, a famosa DRU,
desvinculação da receita da União, que levava 20%, aumentou para 30% agora. Ou seja, 30% do orçamento total da Seguridade Social, o governo pega e faz o que quer. E não então o próprio governo contribui para que haja o déficit na Previdência. E há estudos que mostram que em certos casos, na maioria das vezes, isso corresponde a quase 50% do valor total do orçamento da Seguridade num ano. Quer dizer, mexer aí resolveria, não precisaria de prejudicar tanto o pobre como está, né? Então, a notícia mais ou menos, né? É que na questão da pensão, quem já recebe o benefício de pensão atualmente não será alterado. Será alterado pelas normas apresentadas, pelas as propostas apresentadas, né? Mas terá com certeza uma alteração no valor do seu benefício, porque os aumentos dos benefícios não serão obrigatórios de acordo com a proposta. Esse é outro detalhe, né? Hoje a Previdência, o beneficiário da Previdência, ele tem o reajuste obrigatório todo ano, né? Ou seja, e a própria Constituição diz que é proibido, ele é irredutível. Ele tem que ser preservado o seu valor nominal, o número, e tem que ter preservado o seu poder aquisitivo. Certo. Então, não pode diminuir o valor nominal e tem que aumentar, preservando, considerando a inflação, né, tem os índices oficiais, para que o poder aquisitivo seja preservado. Com a proposta colocada aí, essa obrigatoriedade de reajuste, ela acaba. Significa... não é que acaba, mas é chamado de desconstitucionalização. Ou seja, acaba a obrigatoriedade, vai para... como a reforma... Vai para a lei complementar, o governo dá o que quiser. Se não quiser dar, não dá. Porque a reforma, ela propõe a mudança na Constituição, né? É uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. Exato. Ou seja, se muda a Constituição, muda o jeito de fazer. Né? Ou seja, vai fazer por lei complementar ou ordinária, que é mais fácil de passar no Congresso, né? Mais fácil. E o governo é que vai ter isso na mão. Se ele achar que a crise apertou, que não tem que dar o reajuste no ano, ele não dá. Como ele fez agora com o salário mínimo, né? Exato. O salário mínimo que tinha... 20 anos, né? Durante 20 anos tem um reajuste mais o ganho da inflação, né? Exato. Dessa vez... ficou só a inflação. Só a inflação. Ou seja, o reajuste real que vinha sendo praticado acabou. Acabou também. Muito bem, doutor, nosso tempo está esgotado. Só mais um minuto. Para fechar, né? Então, fechando aqui a questão dos benefícios de prestação continuada, né? O LOAS. O LOAS. Esse é outro também que, vamos dizer assim, que está pegando aí. 182 bilhões de reais o governo pretende tirar desses pobres, desses idosos carentes, para contribuir aqui com a sua economia de um trilhão. Hoje quem recebe LOAS? Hoje recebe o LOAS quem tem 65 anos de idade e que seja carente, né? O governo acaba com isso, ó. Os idosos carentes, incapazes, recebem um salário mínimo a partir de 65 anos, hoje, né? Agora, só que os critérios para receber são bem difíceis, né? Tem que comprovar que primeiro é a questão da renda per capita. Porque às vezes a pessoa pensa, não, chegou nos 65 anos, vai lá, não é assim. Não é assim, ele tem que comprovar que ele é carente. Como que comprova? É um quarto do salário mínimo de renda per capita familiar. Ou seja, se a família tem 4 pessoas e tiver 2 lá que ganham salário mínimo, já não ganha. Já não preenche o requisito. Na justiça, isso tem sido flexibilizado, considerando a condição social também. Mas a regra dura, a letra da lei é exatamente o que você falou. É quanto que cada um recebe na família, né? Exatamente. Se tiver 2 pessoas na família e uma delas receber acima de 2 salários, já não enquadra no critério da renda, né? Isso muda, né? Muda de 65 para 70 anos para os deficientes. Ele diz na proposta que para o deficiente a regra não muda. Para os idosos com 60 anos, o governo faz uma redução de um salário mínimo para R$400. Aí, quer dizer, a pessoa vai ter que chegar aos 70 anos para fazer jus
ao benefício total que hoje é pago de um salário mínimo. Os idosos terão que aguardar até os 70 anos, então, para receber o benefício, que garante um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência e idosos em situação de pobreza. Isso praticamente não muda, é a mesma coisa, né? Atualmente, o valor de um salário mínimo é pago a partir dos 65 anos. Aí vai ter que esperar até os 70. Isso, nosso tempo está esgotado, mas eu queria fazer mais uma pergunta, doutor. Com tanta dificuldade, assim, a proposta apresentada, ela muda a vida dos brasileiros de uma forma geral, né? Eu acho que mexe com todo mundo, mexe inclusive com quem já está aposentado, né? Porque quem está aposentado acha que está tranquilo, mas a mudança vai afetar ele também. Agora, a minha pergunta é a seguinte: eu ainda estou achando que a mobilização popular, a participação do povo em relação a essa proposta, ela ainda está muito tranquila, assim, é como se o povo estivesse pensando assim, não é comigo, né? Então, como é que o senhor vê isso? A falta de mobilização, a gente viu agora no 1º de maio, muita gente foi para a rua, muita gente, e a principal reivindicação no dia 1º de maio é essa, né? Aposentadoria, emprego e democracia, né? Foram os 3 pontos aqui colocados nas manifestações. Mas, assim, como é um negócio que mexe com todo mundo, e às vezes eu fico vendo nas redes sociais, pessoas que serão prejudicadas, né? Mas que defendem a reforma. Ou seja, pessoas que vão ser prejudicadas, né? Mas elas não têm noção de que serão prejudicadas, e elas estão defendendo a reforma, entendendo o seguinte, que a reforma é contra privilégio, que se não fizer a reforma, o prejuízo para o país é maior. Então, eu sou a favor da reforma. Eu vejo pessoas que são a favor da reforma, que se elas analisassem, tivessem conhecimento, elas saberiam que elas vão ser prejudicadas, ou se elas não vão ser, o filho vai, a filha vai, o genro, né? Exatamente. Qual que é a sua opinião sobre a falta vamos dizer assim, de interesse do povo brasileiro de discutir esse assunto, de ir para a rua e de, vamos dizer assim, peitar o seu deputado, né? Porque agora, por exemplo, está na mão da Câmara dos Deputados. Então, no meu entendimento, quem deve ser pressionado são os deputados, né? A gente observa no dia a dia que o que você falou é real. E a propaganda do governo é maciça em cima disso, forte, né? Porque conta com quem que apoia verdadeiramente a reforma conscientemente são a grande mídia, né? Os meios de comunicação e a imprensa oficial do governo. E isso tem uma penetração muito grande. Esse pessoal é o pessoal que apoiou o Bolsonaro, apoiou o Temer, né? E foram claramente manipulados. Tanto é que uma grande parte já se arrependeu, né? As pesquisas mostram que a aprovação do governo está caindo gradativamente. E isso reflete na outra questão que eu queria dizer, que, embora de maneira incipiente, o povo está acordando, viu, Dimar? As manifestações mostram isso, o esforço da oposição em fazer audiências públicas, né? Nós temos aqui o nosso exemplo, nosso deputado Rubens Ottoni percorre o estado inteiro fazendo audiências públicas em todos os setores da sociedade, trabalhadores rurais, câmaras, escolas, né? Mostrando a realidade da reforma. Isso está refletindo no grande número de antecipação de aposentadorias que a gente está vendo no dia a dia. Os processos crescem assustadoramente. Ou seja, quer dizer, o povo que já está percebendo. Quem já tem direito está correndo para tentar assegurar. Né? Assegurar, porque sabe que a mudança vai prejudicá-lo, né? Então, essa é a grande esperança. Agora, semana que vem, inicia os trabalhos efetivamente no Congresso Nacional, com o período das audiências públicas, da discussão da reforma na comissão especial que foi instalada a semana passada e que começa a trabalhar efetivamente na próxima, acho que terça-feira, né, dia 7 agora, com a discussão mais ampla e, é claro, né, o governo vai aproveitar para aprofundar a propaganda dele e, do outro lado, a oposição vai procurar, nos mais diversos setores
da sociedade, esclarecer o que realmente está por trás da reforma da Previdência. Nós não falamos aqui, né, da questão capital, que é a mudança do sistema do orçamento, da capitalização, né, da famosa capitalização. Mas nós vamos falar disso semana que vem, né, vamos deixar já agendado para semana que vem o senhor voltar aqui, a gente vai voltar, né, né, tem muitos temas aí, né, só para ver a quantidade de papel que tem em cima dessa mesa, né? Tem muito tema, tem muitos detalhes importantes, interessantes, e que o cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro precisa conhecer, precisa saber, né, e precisa se manifestar, né, precisa dizer para o seu deputado, dizer para o seu senador, olha, isso aí me prejudica, isso aí eu não quero, não foi para isso que eu votei em você. Né? Eu acho que o cidadão tem que saber dizer isso para o seu deputado, né, através das redes sociais, através né, das próprias manifestações. Mas, doutor Vilmar, eu quero agradecer a sua participação, né, muito bom, já faz alguns dias que a gente está tentando tê-lo aqui, né, não deu certo, mas hoje, felizmente, a gente conseguiu, apesar de hoje também ter sido um dia meio tumultuado, porque a Kelly não está comigo, aí eu tive que fazer as tarefas dela, e aí a gente se mistura um pouco, né? Mas eu quero agradecer o pessoal que está conosco no Facebook, a Maria Santos sempre ligada, a Lucimar Batista Mendes, o Erivaldo Santos está desde o começo, a Daniela Cunha, né, a Kelly Cunha nos acompanhando também, a Adriana Pereira, deixa eu ver, o Mário Sérgio Moreira, lá nos Estados Unidos, eu não sei se ele está nos Estados Unidos ainda ou se ele já está no Brasil, eu vi uma foto dele numa praia no Brasil, mas ele nos acompanha lá dos Estados Unidos, né? A Sabrina, né, e a Silvânia Caldas também, lá de Paris, também conectada nessa manhã. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, né? Grande abraço aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Muito bem. Compartilhe a nossa página, compartilhe o nosso programa, né? Para que outras pessoas possam ter acesso a estas importantes informações. Um abraço para você. Até segunda-feira, se Deus quiser.